continuidade ao estudo do Apocalipse, numa manhã de sábado, aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 7 de dezembro de 2019. Sejam todos bem-vindos. Aos nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, Rede Amigo Espírita, Rádio Brasil Espírita de Maceió, nosso abraço fraterno e nossa gratidão por estarem sempre conosco. Para iniciar a nossa atividade, eu convido o Gino para que faça a prece inicial. Amado Mestre Jesus, estamos aqui imbuídos do estudo, das reflexões em torno da Tua Palavra e pedindo permissão nesse momento para iniciarmos mais essa etapa do nosso trabalho. Nos derradeiros dias do final desse ano de 2019, pedimos a inspiração, a indução de nossos pensamentos, para que assim possamos continuar todos a nossa trajetória no tempo e no espaço. Que o expositor seja amparado, seja inspirado, para que todos possamos tirar o melhor proveito dessa hora e meia de estudo. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom dia a todos, bom dia aos amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, os companheiros que nos honram de seus lares com a assistência, a atenção, contribuindo, sem dúvida, nem sombra de dúvidas, com as vibrações, simpatia, de amor, para que esse trabalho possa se realizar, dando aquela sustentação importante para que nós aqui possamos, amparados pelos amigos espirituais, tendo Jesus como nosso dirigente extraordinário, realizarmos o melhor a nosso alcance. Dando início aos trabalhos, hoje nós estamos sem a companhia do nosso caro Carlos Alberto, que está em missão familiar. Possamos todos envolvê-lo em vibrações de carinho, de afeto, para que ele seja bem-sucedido na sua empreitada e receber o nosso abraço espiritual. Para nós, hoje é uma alegria muito grande aqui estarmos. Vamos estudar uma vez mais, ou dar continuidade ao estudo do Apocalipse, no seu capítulo 11, estudando hoje o versículo 15, e o título do nosso trabalho hoje é a sétima trombeta. Assunto relevante, importante, para que nós regimentemos valores expressivos, que nos façam e nos deem condições de entender as dificuldades que o mundo atravessa, as transições, tanto em nível coletivo quanto individual, na busca pela construção de um mundo melhor para todos. Vamos então proceder à leitura. No Apocalipse, capítulo 11, vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Apocalipse, capítulo 11, a sétima trombeta, capítulo 15, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então esses aí são os movimentos. Quem escuta realmente e lê, realmente supõe que se trate aí de grandes complicações no horizonte, mas é uma linguagem simbólica que descreve para nós fatos históricos, fatos que se dão no plano coletivo, em função do que nós vamos alimentando ao longo do tempo, que vai sendo cogitado na intimidade, que vai sendo acalentado, vai sendo alimentado, e com o tempo se exterioriza, manifesta-se no mundo, como obras de um certo tipo de qualidade. Então, o nosso trabalho, estudando Apocalipse, é buscarmos identificar o nível de operação que estamos fazendo no mundo, o nível de irradiação que nós estamos exteriorizando, porque tudo isso tem repercussões, encontram eco nos corações dos irmãos que conosco convivem e podem ser fatores indutores de elaborações individuais complexas, se o que estamos acalentando é de cunho complexo, ou induções positivas se nós estamos naquela luta que o Espiritismo propõe para nós realizarmos. Nós, fazendo uma pequena análise aqui, a breve síntese do que nós já estudamos no último sábado, nós vamos nos lembrar rapidamente que nós estudamos o versículo 13 e o 14. O versículo 13: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Nós falamos dos terremotos, falamos da 10ª parte da cidade, que nós vamos entender como sendo aquela cota que nós trazemos como um compromisso, digamos assim, de fazer com que caia da nossa intimidade, para que haja uma edificação de novas coisas. Então, é muito comum nós supormos, por exemplo, que reencarnamos como castigo ou como punição, que nós trazemos aí uma grande carga de débitos e tudo isso. Mas o que nós aprendemos com a espiritualidade é que a lei é de misericórdia, a lei não é de punição. Então esses 10%, a 10ª parte da cidade, nós vamos entender como aquela parcela que nós trazemos como compromisso para a existência a ser devidamente ressignificado, digamos assim. Pode ser por um componente de dor, um componente de dificuldade,
Porque esses 10%, quando bem suportados por nós, vão representar o saneamento daqueles outros 90%. Simbolicamente, vamos dizer que temos uma complicação de 100%. Então, estamos no mundo espiritual, estamos aprendendo, estamos estudando, preparando as nossas existências, o retorno, e às vezes o espírito quer reencarnar para resolver tudo de uma vez que ele tem para resolver. Então, ele às vezes quer nascer sem braço, sem perna, cego, surdo, com aquela carga de 100%, simbolicamente falando. Então, a espiritualidade amiga, em nome da misericórdia, vai nos propor, não, meu amigo, vamos com calma, você vai renascer em boas condições, você vai lidar com 10% das questões que você está querendo sanear, e o restante vai ser na pauta da instrução de Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. Porque o objetivo da lei não é a punição, o objetivo da lei é educativo. Educativo. Então, nós, com base aí nessas informações, o nosso objetivo aqui na Terra, evidentemente, que é amar, fazer o bem, desenvolver os bons sentimentos, as virtudes, porque esse é o objetivo que vai saneando, e o trabalho nessa área, quando vai sendo feito com eficiência, vai cobrindo a multidão das complicações. Então, nós vamos amenizando muitas coisas, certos detalhes vão sendo suprimidos, e nós vamos trabalhando e caminhando com tranquilidade. Então, 10% como sendo uma cota, aquela cota mínima, cujo o símbolo aí no texto bíblico é do dízimo, que muita gente leva ao pé da letra, a questão do dízimo, mas é como se fosse essa contribuição, uma contribuição que nós vamos dar para a lei de uma cota daquela multidão de complicações que nós temos. Certo, pessoal? Então, os 10%, esse do versículo 13. E no versículo 14 é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então, nós estamos aqui trabalhando, estamos vendo que o texto nos aponta para o aspecto de que já houve um ai, estamos vivenciando o segundo, e o terceiro ai cedo virá. Do ponto de vista, nós podemos trabalhar isso rapidamente, de um ponto de vista interno e de um ponto de vista externo. Se nós formos buscar na história, do ponto de vista externo, acontecimentos que se encaixem nesses três ais, nós vamos nos perder aí num emaranhado de acontecimentos, de dramas coletivos, principalmente, e nós não vamos chegar a nenhuma conclusão, porque nós vivemos um mundo bastante complexo de provas e expiações, e acontecimentos dolorosos ainda permeiam a formação, a nossa libertação, ou a nossa adesão aos planos do amor, como sendo chamadas complexas aí ao arrependimento, à transformação interior. Mas nós podemos, por exemplo, nos lembrar do tempo do advento do Espiritismo, em 1857 para cá. Nós tivemos 3 grandes ais em termos de conflitos armados, que foram os que mais chamaram a atenção na história, em termos de conflitos armados. Nós estamos falando de ais, então os conflitos armados, as guerras, são os ais que mais nos chamam a atenção, que mais nos tocam, que mais nos comovem e que mais causam destruições no mundo. Então, tivemos, a partir de 1857, logo em 1870, que marca, por exemplo,
período de desencarnação de Allan Kardec, que é nós já estudamos aqui, é o que representa o cavalo branco. Tivemos a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que acabou sendo aí estabelecendo um germe, uma semente de conflitos maiores, que no tempo se manifestaram, como a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que, por sua vez, desagou na Segunda Grande Guerra. Então, nós temos aí 3 ais, para nós ficarmos aí trabalhando no terreno da história, 3 de grande expressão, de grande significação, como 3 chamadas para que a humanidade busque a transformação, para que nós elevemos o nosso mundo para uma condição mais feliz. Sendo que a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, representando aí o terceiro AI, ela realmente teve um impacto significativo na história da humanidade, porque representou o auge de uma complicação que veio sendo elaborada ao longo dos séculos, cujas raízes estão na antiguidade. Não é à toa que o assunto aqui do Apocalipse está muito fortemente centrado ou assentado sobre a Babilônia, Sodoma e Gomorra, a Babilônia, Roma, que representa aí realmente uma questão importante para a nossa análise. Se tem aspectos positivos, Roma, aspectos positivos no campo da organização da civilização, das leis, e por aí vai. Mas foi um momento também de grande exacerbação do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, esses movimentos têm grande significação na história da humanidade. Do ponto de vista interior, nós podemos também trabalhar a ideia dos 3 ais como sendo 3 processos importantes que nós realizamos na nossa intimidade. 3 processos importantes. Quando nós, por exemplo, abrimos os nossos corações, aceitamos a doutrina espírita e o Evangelho, que a nossa razão concorda com os postulados e se abre para o entendimento e o estudo da doutrina espírita, que representa o Evangelho redivivo, estabelece-se na nossa intimidade, no plano da consciência, no plano mental, o primeiro ai. O primeiro ai na nossa intimidade, que é o conflito que se estabelece no nosso campo filosófico, no campo intelectivo, o conflito entre as nossas próprias conceitos, preconceitos, entendimento, com o que a doutrina espírita traz para nós. Principalmente porque o cerne da doutrina espírita, a luta fundamental que a doutrina espírita propõe para nós, é a luta contra o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, que representa aí, digamos, a geradora das imperfeições com as quais nós elaboramos as dificuldades para nós no caminho e propomos dificuldades para os nossos irmãos que conosco convivem, como sendo aqueles movimentos do escândalo necessário ou da justiça, que, num crescendo coletivo de coração para coração, manifestam-se como as guerras e os conflitos armados, por exemplo. O que é uma guerra? Uma guerra é um somatório, é um movimento coletivo, um movimento que se expressa em termos coletivos e representa o somatório dos corações
que vão cogitando de complicações na humanidade. Isso vai gerar uma certa ambiência espiritual e vai desaguar num determinado momento, como drenagem complexa, num certo movimento bélico. É importante. Então, o primeiro AI é a luta no plano da consciência desperta. E Emmanuel define que a nossa mente, podemos definir a mente como sendo o campo da nossa consciência desperta, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, quando a razão se abre, para a doutrina espírita, por exemplo, que ela adentra a nossa intimidade, abre-se um campo de trabalho diferenciado para nós. E o campo de trabalho é mostrado pelo conhecimento que a gente adquire. Por exemplo, fora da caridade não há salvação. Então esse é um conhecimento que vai nos propor uma série de ações nesse campo que se abre. E basicamente é o campo interior. Mas, evidentemente, como aprendemos com André Luiz, que o estado de espírito tende a exteriorizar, o que eu vou cogitando na intimidade vai se exteriorizar de forma natural. Então, o trabalho mais importante, quando se fala em transformação da humanidade, é a nossa transformação individual sempre. Eu estou vendo ali que meu amigo Gino pegou o microfone, está me olhando fixamente. Vou falar enquanto eu na linguagem inarticulada do pensamento, da vibração. Meu amigo Gino quer falar alguma coisa? Essa questão dos AIS que você está falando, tem uma lição no livro Fonte Viva, ela se chama Certamente. E Emmanuel começa a lição citando o penúltimo versículo do Apocalipse. Ele falando, certamente, Jesus falando, certamente cedo venho. E a lição, ela fala, em síntese, né, que a gente fica muito iludido com as questões aqui da Terra, que são só recursos didáticos para a gente poder evoluir. E aí o tempo fica muito curto, né? Daí essa expressão de Jesus, certamente cedo vem, né? Então esses ais são aqueles lembretes, aqueles sinais amarelos, para a gente lembrar que a gente não está aqui o tempo todo, de né? férias. E não viemos aqui para ficar de férias, para beber cerveja, ver futebol. Fazemos isso também, né? Sim. Mas o nosso objetivo não é esse. Sim. O objetivo é didático, né? Sim. E aí Emmanuel fala nessa lição que existe até uma certa infantilidade das pessoas a achar isso. Não é isso, né? Aqui não é o reino de Deus, né? Aqui não é o reino da felicidade. Aqui é um estágio. Sim. É uma ponte. Sim. Não vou falar ponte para o futuro, não, que está muito desgastado, mas é uma ponte. Não é o reino definitivo. Isso mesmo, muito bem. Isso aí. Ô, Júlio. Diga lá, eu estava retomar aqui eu estava meio que na sintonia aqui com o Gino, eu anotei algumas coisas e me chamou a atenção a questão desses AIS para uma ferramenta para esse despertamento, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, essa renovação, a gente precisa fazer uma renovação moral, ela caminha junto com a evolução espiritual? Uma leva a outra? A nossa renovação moral, ela pode favorecer a nossa evolução espiritual também? Isso caminha junto? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Sim, isso está dentro do movimento Se nós falamos do primeiro movimento, que é o primeiro AI, que é a mudança do conceito, da mentalidade, o segundo AI vai ser quando esse conceito desce para a operação. Porque aí nós vamos partir para o campo da luta no mundo, na luta exterior, com as nossas próprias dificuldades, os desejos, as ambições, que representam
o que trazemos como conquista desenvolvida ao longo dos milênios, positiva ou negativamente falando. Positiva no ponto de vista de que todos os instintos são ferramentas da evolução postos no nosso coração para a realização de grandes coisas. E do ponto de vista negativo é quando nós elaboramos, em cima desses instintos, nós elaboramos as imperfeições, que são os abusos de que se acresceu à vontade. Então, aí que surge a imperfeição. Então, o progresso moral vai representar esse movimento do segundo AI, que é essa luta para o reajustamento. Então, o progresso moral é sinônimo de progresso espiritual. Quando se fala em progresso espiritual, nós aprendemos com o Espiritismo que se trata do progresso moral. O progresso moral que decorre do desenvolvimento intelectual, pela compreensão do bem e do mal. Então, o Espiritismo, esse conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, possibilita a identificação do bem e do mal na minha intimidade, no nível dos sentimentos, das paixões, das imperfeições, e obviamente que o trabalho, a luta pela renovação moral, a luta pelo reajustamento moral, ela vai se refletir no plano da sociedade, evidentemente. Porque virtudes que representam o progresso moral, virtudes só podem ser desenvolvidas por meio do contato social, em humanidade. Não existe um outro recurso. É o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Não é isso? Não, isolado não dá, evidentemente. No isolamento, o que cresce é o nosso egoísmo. No isolamento, o que cresce é a vaidade, o orgulho, a ociosidade, a inoperância. Então nós vamos desaguar, inclusive, na questão, se não me engano, é 932 do Livro dos Espíritos, quando nos deparamos lá com a questão da timidez dos maus, dos bons, que é a inoperância, o retraimento, o isolamento, com medo da ação. Então, o símbolo da ação do amor no mundo, da luta positiva, o grande símbolo para nós, espíritas cristãos, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que compreendeu interiormente a necessidade da renovação e depois percebeu que o mundo também precisava de renovação, percebeu a carência da humanidade, percebeu a ignorância e saiu pelo mundo levando o evangelho, a mensagem libertadora das consciências, libertando as consciências da escravização aos vícios e ao orgulho. Então esse é o segundo AI. O terceiro AI, evidentemente, que quando nós alteramos a mentalidade, realizamos a luta e as virtudes florescem, o terceiro AI vai ser, podemos interpretar esse terceiro AI como sendo as ações de fora para dentro com as quais nós vamos lidar, endereçadas pelos irmãos em humanidade. O símbolo máximo na Terra dessa movimentação foi a crucificação de Jesus. Crucificação de Jesus que recebeu da nossa parte todos os ais possíveis e imagináveis frutos do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então o movimento do terceiro ai, que é quando o Filho do Homem está operando no mundo, ele vai sofrer as reações do meio, as reações contrárias do meio. Como o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, os ais ainda têm uma grande preponderância no nosso mundo. Os ais ainda preponderam com grande eloquência no nosso mundo. Basta citarmos apenas o Oriente Médio e seus conflitos, a recente guerra da Síria, que praticamente terminou
há pouco tempo, neste ano. Então, são questões importantes que nós precisamos ter em mente para que nós, tendo a visão clara consciente de que o mundo está em dificuldades, de que o mundo necessita daqueles que amam efetivamente, operando para ajudar a humanidade, ajudar os filhos do Calvário, de todas as atitudes, pelo menos pela mensagem da vibração, da oração, e pelas ações que nós pudermos realizar. Então, esses são os movimentos. Que fizemos aí um panorama até maior do que nós esperávamos fazer desses ais. O versículo 15, que é o nosso trabalho de hoje, diz o seguinte: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então aqui nós estamos trabalhando com aspectos aqui bastante interessantes que tocam no Espiritismo, inclusive no Evangelho, evidentemente. Que trata-se aqui do movimento Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nos fala do movimento futuro, após a transição que nós estamos vivenciando, a regeneração, que é o processo que nós já devemos estar inseridos interiormente, cada um de nós já devemos estar inseridos na nossa própria regeneração, evidentemente que vai transformar o mundo. O mundo será um mundo diferente a partir do momento em que a regeneração se operar e que nós nos transformarmos em termos coletivos, conforme Allan Kardec vai dizer na Gênese, e quando em toda a Terra estiverem reencarnados espíritos bons, então a Terra será um mundo bom, e nesse tempo os reinos do mundo serão de nosso Senhor e do seu Cristo. Até lá, nós estamos no trabalho. Então vamos analisar. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. A trombeta dos hebreus, todo mundo já deve conhecer, que é aquela chamada shofar, que era feita com um chifre de carneiro. E por meio da qual eles anunciavam os eventos importantes na antiguidade. Nós temos 2 pontos a analisar sobre essa trombeta, do ponto de vista exterior e do ponto de vista interior. Do ponto de vista exterior, nós podemos considerar as trombetas como sendo os acontecimentos que nos tocam de forma retumbante, que promovem na nossa intimidade abalos e que chocam no plano social. São movimentos de trombetas. Nós aqui estamos trabalhando com o sentido, com a informação que se trata da 7ª trombeta. Então, dentro do plano setenário da evolução, do ciclo de evolução da Terra, sobre os quais nós temos conhecimento, e nós podemos deduzir, inclusive, do estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 51 do Livro dos Espíritos, que é muito citada aqui, quando Kardec pergunta aos espíritos em que época viveu Adão. Kardec fez essa pergunta para a espiritualidade. E é preciso compreendermos que Allan Kardec tinha a noção de que Adão não era um homem. Estudando o livro A Gênese original de Kardec, por exemplo, nós vamos aprender que Allan Kardec considerava Adão como sendo símbolo de um grupamento, de toda uma raça de espíritos que vieram para cá transmigrados de um outro orbe e aqui foram enxertados.
Então, de Adão, que viveu, aí os espíritos responderam para Allan Kardec. Kardec perguntou, em que época viveu Adão? Este grupamento, em que época esteve na Terra? Os espíritos responderam, mais ou menos na época em que lia Sinalais, 4.000 antes de Cristo. Então, se nós tomarmos aí essa informação, 4.000 anos antes de Cristo, com mais os tempos atuais, passados 2.000 anos após Jesus, temos então 6.000 anos e entramos no 7º milênio a partir de Adão. O 7º milênio a partir de Adão. Então nós estamos na vigência desse 7º movimento, desse 7º dia, da 7ª trombeta, que é exatamente depois dessa movimentação, porque e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Então nós estamos tratando aí, estamos vendo a movimentação, por exemplo, do ponto de vista coletivo e social, nós evidentemente vamos nos lembrar do advento da doutrina espírita. Estudando, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte, numa mensagem do Espírito de Verdade: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então aqui nós temos duas questões interessantes. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, lembrando aqui do que a nossa amiga Denise falou, perguntou para nós. Então nós vemos que os Espíritos do Senhor, que são os Espíritos redimidos, os Espíritos avançados, representam as virtudes manifestadas. Então, quando nós estudamos sobre na escala espírita, aquela gradação dos espíritos inferiores, superiores, e por aí vai, nós vamos entender que os Espíritos do Senhor, com letra maiúscula, como encontramos aqui no texto, são os Espíritos superiores. Os Espíritos superiores, que já trazem as virtudes manifestadas, que reúnem a sabedoria, a bondade e a ciência. Depois nós vamos estudar um pouco aqui a questão dos verdadeiros e dos falsos profetas. Qual o imenso exército, nos falando aí de movimentação de luta. Aqui estamos aludindo. Hoje nós vivemos o movimento da luta para que a humanidade se estabeleça no planeta Terra, para que vençamos os movimentos primitivos, vençamos os nossos instintos e avancemos para os territórios da humanidade. Continuando aí no texto da introdução, nós vamos encontrar no 3º parágrafo. No 2º parágrafo, vamos dizer assim, o Espírito de Verdade diz o seguinte: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então nós estamos vendo que os tempos são chegados para restabelecimento de todas as coisas. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. E nós estamos estudando o que aqui no versículo 15? E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes. Então, se nós temos o movimento exterior da implantação da regeneração, que visa a promoção do nosso orbe para a condição de um mundo ditoso, evidentemente que temos Jesus como sendo o governador da terra
e o grande comandante desse movimento, e as virtudes dos céus, os espíritos superiores que os secundam, compondo a falange do Espírito de verdade, no ponto de vista no plano espiritual, que vieram, por exemplo, nos trazer a doutrina espírita, mas evidentemente que nós, que estamos reencarnados nesse tempo, pretendemos nos matricular nessa escola do Espírito de verdade. Pretendemos nos inserir nesse grupamento ou não? Ou nós estamos aqui só, fazendo aqui aquela ligação com o que o Gino falou, estamos aqui só para nos deixar a vida nos levar, não é, meu amigo Gino? Deixar a vida me levar, não é isso? Nos movimentos aí das trombetas complexas, porque nós vamos aqui trabalhar. Se temos as legítimas trombetas, temos as trombetas complexas também. Porque cada um de nós é uma trombeta, que está dando um sonido. Paulo de Tarso vai nos dizer, por exemplo, não é Paulo não, não é Paulo, eu notei aqui, ó. Paulo vai nos dizer na epístola, primeira epístola de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A batalha da alavancagem do progresso moral, muito bem aqui lembrado pela Denise, alavancagem do progresso moral, para que os movimentos do amor e do bem se instalem definitivamente na Terra. Nós aqui vamos lembrar, inclusive, que o Beto dessa semana, nos trabalhos que o Beto realizou aqui, ele deu muita ênfase a essa questão da generosidade dos missionários. Quem se lembra? O Caso Alberto falou na quinta, não é isso? Falou também no movimento, no próprio vídeo que ele fez ontem, aliás, muito bom, sobre o Sura, no vídeo do canal Gênese, ele também lembrou desse aspecto. Porque é importante para nós lembrarmos que as legítimas trombetas que dão sinal segundo o comando superior se caracterizam pela generosidade, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade, que é o trabalho aí da identificação dos verdadeiros e falsos profetas que nós vamos aqui estudar, que é analisado por Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos uma mensagem bastante expressiva do Espírito Erasto, que, aliás, foi discípulo de Paulo. Então, é importante essa movimentação. Denise, quer trazer mais alguma coisa para nós? Não, eu estou fazendo uma pesquisa aqui desse capítulo 11, versículo 15, eu acabei achando um comentário sobre o trecho: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E seria, aqui o texto está falando sobre vitória, que os inimigos perseguem, machucam e matam os servos do Senhor. Eu fiquei assim fazendo uma conexão com o que você falou sobre essa renovação, que seria, no caso, então, a energia do Cristo presente na Terra e nós todos vivenciando essa presença do Cristo em nós e no mundo. Quer dizer, o reino de Deus se estabeleceu. Sim. Sobre a vitória, sobre isso. Uma série de questões aí. E nesse estabelecimento aí vem o terceiro ai, porque esse movimento de matar o servo é o terceiro ai, que vai nos atingir de fora para dentro, até que o mundo esteja saneado. Então é o movimento do sacrifício, o testemunho. Nós já falamos aqui das testemunhas. Então agora as testemunhas fizeram o seu trabalho e passaram a bola, já que o Gino se lembrou do futebol aí, as testemunhas passaram a bola para nós agora, né? Nós é que estamos com a bola para que nós também nos graduemos como legítimas testemunhas. Então, do ponto de vista
exterior, a trombeta são os movimentos complexos que dão esses alaridos do mundo complicado que nós ainda estamos vivendo. Então nós precisamos identificar essas trombetas para tratá-las com misericórdia e com compaixão e, se possível, nós as ajudarmos pelo trabalho da educação, da reeducação, daí vem o caráter educativo da doutrina espírita, que é um movimento que nós espíritas devemos buscar empreender nos grupamentos espíritas, o trabalho da educação como a disseminação do ensinamento, nos despertando individualmente e aqueles que nos ouvem nas casas espíritas para o trabalho da transformação moral. Inadiável, os espíritos têm nos dito isso, que é um trabalho inadiável, tendo em vista a grande dificuldade que ainda assim, com a qual lidamos no mundo, nós vemos a necessidade, a carência. Não é, meu amigo Gino? Só essa questão da trombeta. Emmanuel fala que a trombeta ela serve para despertar, mas não necessariamente para orientar. Então, a doutrina espírita e nós... Dá um aviso. Porque senão, se viesse a trombeta sem a orientação, seria um caos. Sim. Né? Sim. Então, a trombeta ela tem que ter um som estridente, né? Para despertar, para sacudir. Mas tem que ter a orientação. Sim. E aí a nossa responsabilidade como aprendizes de trabalhar isso, né? Sim. Divulgar, Exato. estar sempre disponível para passar essa orientação e para nós também estudar, porque o momento da trombeta fica tenso. Qualquer alarme não deixa ninguém tranquilo. Exatamente. Né? A gente, antes de começar aqui, estava vendo o rapaz consertando o alarme aqui. Alarme. Alarme não é a trombetinha. Exatamente. Possante, né? Enquanto nós estivermos aí distraídos nesses movimentos aí, das distrações, cultivando as ilusões que salteiam a inteligência, de vez em quando uma trombeta vai soar na nossa proximidade. Como? A partida de um ente querido para o mundo espiritual, de inopino, é uma trombeta. Certo? Que vem sacudir a nossa intimidade. Então, estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender que a vida continua, vamos ter as provas dessa realidade e vamos compreender que é uma separação temporária e evidentemente, sentindo aquela saudade do coração, aquela dor que vai permear um certo tempo. Enquanto nós não aplicamos esse conhecimento extraordinário que a doutrina espírita nos proporciona, nós ficamos sujeitos aos alaridos. E vamos sendo levados de alarido em alarido, daqui para lá, pelo vento. Então é importante essa conjugação, a conjugação do fator educativo. E nos educando, propondo as transformações interiores, os esforços, evidentemente que nós seremos trombetas positivas para quem convive conosco, minha amiga Denise. Fala aí, Denise está aqui doida para falar, ansiosa. Estou querendo dar a voz aqui a Luísa Medeiros, Luísa, de Rio Grande do Sul. Luísa Medeiros está sempre presente. Está sempre, querida amiga do chat, tantos outros sempre presentes aqui conosco. Está uma audiência bem legal aqui no chat. Então, a Luísa perguntou o seguinte: quando nós não nos conformamos com a injustiça, seria um movimento interno ou um reflexo dessa mudança? Boa pergunta. Porque à medida que nós vamos estudando, vamos nos iluminando, digamos assim, pelo conhecimento, evidentemente que saltarão aos olhos as injustiças. Mesmo porque o livro dos Espíritos nos apontam o trabalho, que nós acabamos de ler aqui, né?
O Espírito de Verdade vai dizer: e eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido. Então aqui a justiça está aqui embutida nesse processo de restabelecimento de todas as coisas. E no Livro dos Espíritos nós encontramos várias questões que tocam nesses aspectos do restabelecimento da vontade divina no mundo, que é basicamente a nossa adesão à proposta do amor. Porque se nós não estivermos firmemente assentados, nossos corações não estiverem firmemente assentados no amor exemplificado por Jesus, por exemplo, que é o amor representa o símbolo do amor incondicional, se nós não estivermos compenetrados desse amor, imbuídos desse amor, esse nosso movimento de inconformação natural pode desaguar na revolta. E daí até para a revolta armada. E nós vamos então dar continuidade aos processos complexos do mundo, os movimentos destruidores. Então o importante é que essa inconformação, porque Paulo de Tarso mesmo vai nos dizer em uma de suas epístolas: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o espírita cristão demonstra que não está conformado com esse mundo. Quando cada um de nós parte para uma ação decisiva do campo do amor no mundo. Aí no campo do amor o leque é amplo. Nós vamos desenvolver a piedade e a compaixão para com aqueles que mantêm as injustiças, às quais ela se refere. Piedade e compaixão. E vamos ajudar os caídos, os subjugados por esse processo, que representam os escândalos no mundo, ajudá-los a ter esperança, otimismo, paciência, resignação, porque no mundo de provas e expiações, evidentemente, muitos de nós precisaremos ter, durante um bom tempo ainda, resignação e paciência perante certas questões que nós não podemos mudar, certo? Nós não nos podemos mudar lá fora, nós vamos mudar o interior. O interior desenvolvendo a paciência, a resignação, que não significam timidez dos bons, mas aquele movimento de ação. Então as casas espíritas oferecem uma vasta gama, um vasto leque de ações nas quais podemos nos inserir para mudar o mundo. As casas espíritas têm essa função, não tem? Então nós temos várias atividades na casa espírita, tarefas abençoadas das quais podemos nos matricular, que vamos atender a nós e a irmãos. Estamos aí trabalhando na seara do bem e do amor ao próximo, certo? E demonstrando na prática que nós não estamos conformados com muitas coisas que vemos, tanto é que estamos operando de forma diferente. No plano social, com menos egoísmo, menos orgulho, menos vaidade, que é o que importa para nós. Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente nesses tempos turbulentos, em não desenvolvermos uma inconformação na base da revolta. Porque aí nós podemos contaminar outros corações com esse movimento de revolta. Evidentemente que nós podemos ter a visão crítica, podemos expressar a nossa opinião crítica, mas com amor, com serenidade, porque é isso, inclusive, que nós encontramos no texto ao qual nós aqui fizemos referência, de Erasto, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é
a identificação dos falsos profetas. Então, nesse texto, no item 9 desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os meios de identificação das trombetas, que funcionam, os profetas funcionam como trombetas. Então, Allan Kardec, por exemplo, ele vai listar, nesse capítulo, algumas passagens dos evangelhos. E tem uma de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, que ele trata da identificação dessas trombetas ou desses profetas. Ele vai dizer assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então, da abundância do que vigora no campo do nosso sentimento, fala a boca. A boca como sendo pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, nós expressamos a nossa verdade, digamos assim, a verdade que está assentada no campo do coração, por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, nosso trabalho individual é identificar em cada um de nós, cada um com os quais convivemos, os sinais característicos dessas questões. Se nós identificamos que um elemento ainda está tirando coisas más do seu coração, qual a nossa posição perante ele? Paciência, misericórdia, piedade. Caridade para com os criminosos. Não é isso que aprendemos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo? A caridade para com os criminosos. Paciência, misericórdia, piedade. A ninguém julgueis. E, se possível, fazemos um movimento para ajudá-lo ao despertamento. Que movimento que é esse? É lhe apontar o dedo, indicar? Não, é o trabalho paciente, humilde e sereno da exemplificação diária de novas coisas. A ninguém julgueis. Então, se nós estamos aqui analisando o teor das trombetas, o verdadeiro do falso profeta, associado ao dispositivo a ninguém julgueis, alguém pode pensar então que nós não devemos identificar o mal. Mas isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, está derrubado por terra, porque nós precisamos identificar o mal, está dito lá. Não para condenar, mas para que nós não façamos as mesmas coisas e possamos ajudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tem 4 questões no final. Allan Kardec registrou lá 4 questões que tocam nesse assunto. Se nós podemos identificar o mal do próximo. Porque aqui em considera, não, nós não podemos fazer isso, estamos julgando. Não, meus irmãos. Julgar é condenar. Existe uma diferença entre julgar, condenar e apreciar, analisar, identificar. Como é que o progresso intelectual fomenta o progresso moral? Aprendemos no Livro dos Espíritos. Pela identificação do bem e do mal. Se nós não conseguirmos identificar o bem e do mal na intimidade, nós não vamos realizar o progresso moral. E vamos ficar sentados nas imperfeições. Certo? Que se expressam pelos desejos milenares. Então é importante. Então esse texto, eu vou tirar algumas coisas aqui do texto do Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação.
mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então a gente precisa identificar se são ambiciosos, intrigantes, com a natureza. Precisa identificar. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Prestemos atenção no que o Erasto está dizendo aqui. Então, o elemento que está muito focado no terreno do misticismo pode considerar que não posso fazer isso não, que eu vou estar julgando. Mas aí nós deixamos o joio se alastrar pelo mundo. Não é esse o trabalho. É preciso desmascarar, não é isso? Então nós estaremos prestando um serviço ao Espiritismo, inclusive, desmascarando os impostores, os intrigantes e os ambiciosos, que se apoderam das cátedras, por exemplo, para simplesmente trombetear a sua própria vaidade, cobiça, orgulho e egoísmo. Importante nós considerarmos essas coisas. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Nós aqui lembramos que o Espírito de Verdade vem nos dizer que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a terra. Então, o comandante supremo aqui é Jesus Cristo, que vai delegar tarefas aos hábeis generais, segundo essas características aí. Não é isso? Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. Não foi isso que você me perguntou, minha amiga Denise? São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, é preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. E normalmente essas coisas não estão dando necessariamente. Não, de um modo geral, não. A gente aprende no Livro dos Espíritos, na questão 785, que o progresso intelectual se efetua sempre. É um pouco mais atrasado. E o progresso intelectual é o primeiro que se desenvolve exatamente para fomentar o progresso moral pela identificação do bem e do mal. Então, nós precisamos de nos dotar de recursos intelectuais para identificar os conceitos, identificar as coisas, ou, buscando lá em Aristóteles a nomenclatura, as categorias das coisas, para sabermos, então, selecionar na intimidade o que convém e o que não convém. O bem, o belo, o adequado. Cultivar a perfeição. Então é preciso identificar. Senão nós podemos nos enganar pelas falsas aparências dos que se apresentam com pele de cordeiro, mas são lobos devoradores. Falando aqui do recomendação de Jesus. Pela árvore se reconhece, pelos frutos se reconhece a árvore. Então, o grande dificuldade nossa, ou o grande desafio, é identificar os frutos.
para saber se os frutos são bons. Importante isso. Então é por isso que ainda vigora muita confusão. Superiores à inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Ficariam misturados no meio da massa. Emmanuel, já que você citou Emmanuel tem um pensamento também interessante num dos seus livros, se não me engano, eu não vou me lembrar agora aqui, mas ele vai dizer para nós que são raros os homens, os espíritos, que conseguem fugir à lei segundo a qual os filhos sempre imitarão os pais. Então, porque existe essa complicação de nós imitarmos sempre segundo a pauta da nossa própria complicação. Então, o espírito missionário, por natureza, ele precisa de ser diferenciado, superior ao meio. E ele vai demonstrar a superioridade ao meio por suas ações. Como que nós vamos identificá-los? Como vamos identificar os legítimos missionários segundo essa conceituação de Erasto? Por exemplo, estudando a questão 918 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos a identificar. Nós vamos observar que os que demonstram o progresso real são aqueles cujos atos são o cumprimento das leis de Deus. Então, as leis de Deus são 10, não é isso? Amar a Deus, honrar pai e mãe, guardar o sábado, não matar, não roubar, não adulterar, não prestar falso testemunho, não cobiçar, etc. Esses são os 10 mandamentos. Então nós vamos analisar os profetas segundo esse crivo. Amar a Deus? Agora, só se ama a Deus legitimamente, aprendemos com Jesus, quando se ama o próximo. Então, o legítimo profeta, ele ama o próximo. Ele busca ajudar o próximo. Então, são superiores. Continuando. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, o verdadeiro missionário, ele não é portador de um meio bem, ou de um meio amor. Não, ele ama integralmente a tudo e a todos. O legítimo missionário, meus irmãos. Precisamos entender. E para que nós também, entendendo o que seja um legítimo missionário, nós também, na nossa existência, modesta existência, no nosso modesto campo de ação, já podemos ser pequenos missionários. Não é? Aprendemos no Livro dos Espíritos, da questão 132, que Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição, que é o objetivo. Para uns é expiação, para outros missão, e visa ainda um outro objetivo, que é nos colocar em condições de realizar a parte que nos toca na obra da criação. Então nós podemos até ter reencarnado com o estigma da expiação, na pauta desses 10%, com o qual vamos lidar, mas eu posso transcender a minha condição expiatória e me tornar um missionário. Certo? Eu me graduo e já me apresento como uma trombeta missionária. Eu despertei, né? Simbolicamente eu sou lá o Lázaro enfaixado, dentro da minha
da minha caverna, do egoísmo, do orgulho, sob uma injunção expiatória em função desse orgulho, mas eu posso sair de dentro daquela confusão toda, retirar os panos e me apresentar vivo de novo. Estou aqui como missionário e sair agindo do mundo. Eu preciso levantar a mão, por exemplo, esperar ser acionado? Não, começa a amar. Começa a amar, já estou no campo do... Gente, já estaremos inseridos no campo do missionário, dos missionários, não é? Até pensando no futuro, o que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo? Que nós estamos vivenciando os movimentos da regeneração e que nesse grande movimento da regeneração pelo Espiritismo, os postos mais importantes serão conferidos àqueles mais dedicados. Então, se nós aí almejamos... Tem muita gente que quer ser missionário, não tem, Denise? Eu queria tanto ser um missionário, não tem isso? Quando a gente começa no Espiritismo, e a gente não quer saber, será que eu sou um missionário? Não tem isso? Quando a gente começa? Será que eu estou reencarnado como missionário? Campo da mediunidade, tal? Então a gente pode se integrar no campo do missionário, não é isso? Já adotando, partindo para a obra. Porque a fidelidade que eu demonstrar agora, saindo desses panos, né, o Lázaro estava todo enfaixado em pano, aquela confusão toda, não estava? Aí Jesus chegou para ele, Lázaro, sai para fora. É Jesus chegando para nós hoje, meus irmãos. Lá, Júlio, sai desse egoísmo, sai desse orgulho, joga esses panos para fora aí, sai para fora. Então a gente, saindo para fora, que é até um pleonasmo, não é isso? Proposital, sai para fora, saindo para fora e nos dedicando, já estabelecendo a dedicação, no futuro eu posso ser um missionário legítimo. Porque se nós não trabalharmos a vaidade, por exemplo, e o orgulho nessa existência, eu posso no futuro até ser um missionário, mas eu posso me perder pela vaidade que eu não combati. Eu tenho que combater a vaidade agora. O orgulho. Sim, meus amigos. Então, continuando aqui. Então, o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela superioridade, pelas virtudes, pela grandeza, pelo resultado. O resultado no mundo, em termos de ações. E pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência, que é o outro lado. Sempre tem um outro lado. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então é isso que importa para nós considerarmos. De um lado nós vamos ter os sinais característicos do verdadeiro profeta, cumprimento da lei de Deus. E do outro lado os sinais que caracterizam os falsos profetas, que são, por exemplo, ficando no terreno didático da doutrina espírita, são apontados na questão 895. Os defeitos, os vícios, as paixões, o egoísmo, o interesse pessoal. E o apego aos bens deste mundo. Então, o movimento contrário. Certo? Muito bem. Então, a trombeta. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então tocou a trombeta da transição, do sétimo milênio, certo? Terceiro milênio após o Cristo, que é o milênio do ressurgimento da humanidade. Ouvimos as grandes vozes,
anunciadas na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Os cânticos dos anjos que se lhes associam, do nosso ponto de vista, são nossas vibrações já buscando a identificação com amor e a bondade. Cântico. Nós já vimos esse movimento também, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Quais são esses reinos do mundo? A pergunta que nós aqui fazemos. Porque, como sempre, aqui nós temos duas partes. O mundo exterior e o mundo interior. Nesse momento de transição, aprendemos no sermão profético que haverá reino contra reino e rumores de guerras. Mas guardai-vos, porque ainda não é o fim. Jesus vai dizer lá no sermão profético. Então, enquanto ainda houver reino contra reino, guerras e rumores de guerras, ainda não veio o fim. O fim do quê? Do mundo de prova e expiação. No plano exterior. Agora, para que isso ocorra no plano exterior, preciso que acabe primeiro no mundo interior. Os nossos reinos interiores precisam estar harmonizados. Então, para a gente não ficar no terreno místico dos reinos, quais são esses reinos interiores, Emmanuel nos dá uma ajuda no livro Pensamento e Vida. Então, nós vamos entender que na nossa casa mental tem diversos departamentos. Além daqueles 3 departamentos importantes, o subconsciente, que é a sede dos impulsos automáticos, o consciente, que é o campo da consciência desperta, onde esse conhecimento extraordinário que o Espiritismo proporciona nos permite operar no controle desses impulsos automáticos, por exemplo, que é o domar as inclinações más. Então, o ensinamento espírita me propõe o domar as inclinações más, que é o controle dos impulsos automáticos milenares. E o outro departamento, que é o campo superconsciente, que é de onde chegam para nós as informações elevadas, que nós já trazemos como herança tudo isso na intimidade. Vamos desenvolvendo os campos superiores, certo? Então, Emmanuel nos dá uma ajuda no livro Pensamento e Vida, no 2º capítulo, que trata da vontade. Emmanuel compara o reino, não é isso? A nossa casa mental, com um escritório, em que nós temos vários departamentos. Departamento do desejo. Departamento do desejo em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, nós temos um departamento importante. Departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o desejo propõe uma direção na nossa existência. Os desejos, certo? Propõe uma busca que acalenta o estímulo ao trabalho. O trabalho para alcançar aquele objetivo. Nós aqui não estamos falando se o desejo é bom ou mau, estamos analisando como funciona na sistemática interior, certo? Porque qual que é o objetivo? O objetivo é que os reinos venham a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui entendendo quais são esses reinos, quais são esses departamentos, e cada um de nós, na sua intimidade, vai estudar o assunto para saber se esse departamento estão sendo gerenciados por Jesus, pelo Filho do Homem. Então, o desejo. O departamento da inteligência
dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, pelo aprendizado que nós fazemos no mundo, estudando as várias disciplinas que nós temos no mundo, nós vamos dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Porque o elemento, a gente pode estudar uma certa área da ciência e desenvolver um trabalho importante nessa área, qualquer que seja a área. Então, os vários campos onde eu posso operar de uma forma intelectiva com o evangelho no coração, certo? Os vários, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória, onde nós vamos arquivar as súmulas da experiência. Então, a experiência decorrente do trabalho acalentado pelo desejo, segundo um propósito da minha intimidade, vai ser arquivado na memória. Então fica tudo arquivado. Não estamos tratando aqui da natureza do trabalho, viu, pessoal? Da sistemática. Sistemática, em que nós, segundo a qual operamos de forma tranquila, natural no mundo. No que esse sistema que o Gino lembrou muito bem, de ficar na situação de conforto, nós vamos naturalmente seguindo esse fluxo, o fluxo que os desejos vão propondo, que as emoções vão propondo, que pode ser na pauta da revolta, da inconformação, e por aí vai. A vontade é a auréola luminosa da razão para gerenciar os instintos milenares. Lembra que falamos do subconsciente, a sede dos impulsos automáticos? Então, a vontade é a auréola luminosa da razão. Agora, a razão precisa estar fundamentada em novos parâmetros. Então, nós estudamos aqui, versículo 15. O reino... E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Então isso aqui já define para nós a movimentação da nossa razão, já em condições de gerenciar esses instintos milenares. Por quê? Porque a vontade continua emana. É o leme de todos os tipos de forças incorporadas na intimidade. Se a vontade é o leme, o desejo aponta o norte. Então o desejo funciona como uma bússola que nos guia. Então o desejo, é importante nós considerarmos isso. O desejo aponta uma direção, propõe um trabalho, propõe uma atividade. Agora, a vontade é que é o leme. E vamos nos lembrar, se nós aqui estamos falando de vozes dos céus, que nós já ouvimos aqui, nós estamos aqui estudando Erasto, Allan Kardec, Emmanuel, então nós já ouvimos as vozes do céu, certo? Agora, só que nós sabemos que existe uma influência oculta, não existe na nossa vida? Não existe uma influência oculta? Essa influência oculta se opera com base nos desejos. Então, se o desejo é a bússola, aponta o norte, o nosso trabalho é de qualificar esses desejos, para que o norte não seja sugerido pelas inteligências desencarnadas complexas no plano da influência oculta, certo, meus amigos? É o leme. Então nós já vimos, olha quanta coisa interessante nós aprendemos. Departamento do desejo, da inteligência, da memória, e a vontade é o leme. É o impacto determinante para que o desejo não compre aflitivos
séculos de reparação. Porque se eu deixar o desejo solto, um desejo que não ouve as vozes do céu, que já ecoam na nossa consciência, nos deixar sermos conduzidos pela vontade que acomodatícia, porque a gente confunde muito vontade com desejo, não confunde? Ah, eu estou com vontade de comer chocolate. Isso não é vontade, é desejo. Concorda? Não é? É desejo. Eu estou com vontade de comer chocolate, mas eu lembro que eu tenho um certo teor de açúcar no sangue, então minha vontade já diz menos. Agora, quem que eu vou obedecer? Qual Senhor eu vou obedecer? Então, meus amigos, os reinos do céu, o decreto para nós é o seguinte: o decreto para que nós levemos para casa e meditemos. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse é o movimento ao qual somos chamados a operar nos tempos atuais. Permitir que Jesus, o grande mestre, nosso modelo e guia, possa nos sensibilizar interiormente. Ele nos sensibilizando com o seu chamado extraordinário, possa nos ajudar a sacar da nossa intimidade esse Lázaro complicado, plenamente identificado com as amarras do egoísmo, do orgulho, das paixões, que ainda nos propõem no mundo determinadas ações, atitudes que vão aí, se não forem devidamente combatidas pela vontade iluminada, podem comprar para nosso futuro aflitivos dramas de consciência, aflitivos movimentos de reparação. Então, que Jesus nos ilumine. Nós agradecemos aos companheiros, agradecemos aos amigos que nos honraram com a sua paciência, com as suas vibrações de amor, de carinho, de coragem, de incentivo. Possamos nós, no nosso fim de semana, em família, em sociedade, manifestarmos, mesmo que de forma embrionária, mesmo ainda como um lusco-fusco, digamos assim, esses lampejos da luz do Cristo que temos aprendido a vislumbrar pelo Espiritismo. Que Jesus nos acompanhe. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Júlio, pelo estudo. Sempre muito esclarecedor. Os amigos do chat também agradecem. Obrigada a todos pela presença, que nos acompanharam pelo Facebook, YouTube, Rádio Brasil Espírita de Maceió, Rede Amigo Espírita. A Nildes, eu gostaria de convidá-la para que ela faça a prece final para darmos encerramento ao nosso estudo. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por esse banquete, por esses estudos que têm nos feito crescer diante das revelações, como diz o Beto, tirando os véus, né, que nos vendava os olhos. Que nós possamos agradecer a Deus e agradecer a todos os nossos irmãos que têm trabalhado, estudado para nos trazer esses ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas,
mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória, agora e para sempre. Que assim seja, que Deus Que assim abençoe a seja. todos. Obrigada, Nildes. Obrigada a todos novamente.